Sabe aquele capítulo da Bíblia que quase todo mundo pula? Uma lista de nomes que a gente mal consegue pronunciar? Pois é. Mas, e se eu disser que ali, bem debaixo do nosso nariz, está uma das lições mais profundas sobre o que é sucesso e o que é propósito? Vamos ser sinceros, todo mundo já fez isso, né? A gente vê aquela lista enorme de nomes e o olho já corre para o parágrafo seguinte, querendo saber onde a história de verdade continua. É quase um reflexo. E Gênesis 36 tem exatamente essa cara. À primeira vista, parece só um registro de família, uma formalidade burocrática no meio da narrativa. Mas essa impressão, essa é só a casca. O que tem dentro é muito mais interessante. Pois é, esse capítulo não está ali para encher linguiça. Ele funciona como um espelho. E um espelho que reflete uma verdade que pode ser até um pouco desconfortável, a nossa ideia do que é ser bem-sucedido e abençoado talvez seja bem diferente da de Deus. Então vamos lá. A primeira grande revelação aqui é sobre a soberania de Deus. Ao dedicar um capítulo inteiro a Esaú, o irmão de Jacó, o texto nos dá um recado muito claro. Deus é Senhor de toda a história, e não só daquela que a gente considera a principal, a linhagem da promessa. E para a gente entender essa história, precisamos saber de quem estamos falando. Os descendentes de Esaú formaram uma nação chamada Edom, que se fixou ali na região do Monte Seir, e essa nação Edom é a grande chave para a gente desvendar o segredo deste capítulo. E é aqui que o contraste fica gritante. Pensa só, enquanto os descendentes de Jacó ainda eram basicamente uma grande família nômade, o pessoal de Esaú já tinha construído uma nação poderosa, super bem estruturada. Eles tinham governo, território definido, estabilidade. Pelos padrões do mundo, eles chegaram na frente, e com folga. E olha, essa interpretação não é nenhuma novidade. Grandes pensadores da fé, ao longo dos séculos, olharam para esse capítulo e enxergaram exatamente essa mesma verdade surpreendente. O João Calvino, por exemplo, aponta para algo que mexe com a gente, mas é fundamental. Deus, na sua soberania, dá sucesso e prosperidade para quem Ele quer. Isso quer dizer que ter um reino, ter riqueza, não é um selo de espiritualmente aprovado. É uma dádiva, sim, mas não é a promessa. Aí vem o Matthew Henry e nos lembra da profecia original. Lembra? Deus disse para Rebeca que ela seria mãe de 2 nações. Ou seja, a existência e o sucesso de Edom não são um acidente de percurso, muito menos um fracasso do plano de Deus. Pelo contrário, é o cumprimento exato da palavra dele. Jacó não apagou Esaú. Deus só tinha caminhos bem diferentes para cada um. E o Spurgeon, nossa, ele resume tudo de forma brilhante. Edom é o sucesso que a gente vê, que é rápido, que impressiona, mas que some com o tempo. Já Israel é o crescimento lento, muitas vezes sofrido, mas que carrega um propósito que dura para sempre. É uma verdade que dói um pouquinho, mas que liberta. Mas sabe, além dessas grandes ideias, o próprio texto está cheio de pequenas pistas que reforçam essa história toda. Detalhes que, quando a gente percebe, mudam completamente a nossa leitura. Pensa nisso, gente. Edom teve uma lista de reis séculos antes de Israel sequer sonhar em ter uma monarquia. Só isso já quebra aquela nossa ideia de que a linhagem da promessa sempre ganha em tudo. Eles mostraram uma organização política super avançada, absorvendo os povos locais de forma muito eficiente. E o capítulo detalha os clãs, as linhagens, tudo muito forte, bem definido. Essa nação não foi um acaso, foi um projeto de sucesso. Então o ponto central é este. O que temos aqui é a história de 2 irmãos que representam 2 ideias muito diferentes. De um lado, o sucesso que o mundo aplaude, e do outro, a promessa que Deus sussurra. E elas não são a mesma coisa. De um lado está Esaú. Ele venceu, segundo as regras do mundo. Construiu algo grande, visível, poderoso. Do outro lado, Jacó. A história dele é cheia de tropeços, de fugas, de dificuldades, mas é a história dele que segue adiante, que se desenrola até chegar no Messias. A história de Esaú, com todo o seu sucesso, praticamente termina aqui, em Gênesis 36. Acho que essa frase resume tudo. O sucesso, a prosperidade, as conquistas que a gente pode ver e tocar, tudo isso pode ser apenas o cenário, a paisagem que a gente atravessa. Mas não é o destino final. A verdadeira linha de chegada é outra. Ok, muito legal. Mas o que a gente faz com essa história de milhares de anos atrás? Como isso se conecta com a nossa vida hoje? Bem, ela funciona como um espelho perfeito para as nossas próprias ambições, nossas próprias buscas. A primeira lição que Gênesis 36 nos ensina é esta. Só porque algo está crescendo, não quer dizer que seja o propósito de Deus.
Edom cresceu muito e muito rápido, mas o chamado estava com um irmão que crescia devagar. A segunda lição: organização e estrutura são ótimas, mas não são o destino. Edom era um exemplo de organização. Tinha governo, clãs, regras, mas o destino eterno estava sendo tecido lá na tenda, às vezes meio bagunçada, de Jacó. E a terceira, que talvez seja a mais forte de todas. Nem toda bênção material significa que estamos no centro do propósito eterno de Deus. É totalmente possível ser abençoado com sucesso e, ainda assim, estar fora da história que Deus realmente quer contar. Essa é a grande diferença. Deus não abandonou Esaú. O texto mostra claramente que Deus o abençoou, e muito, com uma nação inteira. Mas a presença de Deus, a aliança dele, o lugar onde ele escolheu habitar, isso estava na história de Jacó. Existe uma diferença gigantesca entre ser abençoado por Deus e ser habitado por ele. E no fim, Gênesis 36 nos deixa com essa pergunta que é essencial. Na nossa vida, na nossa carreira, nos nossos projetos, estamos focados em construir um Edom que seja impressionante, organizado e bem-sucedido aos olhos do mundo? Ou estamos dispostos a caminhar talvez mais devagar e com menos aplausos na direção daquele propósito que Deus escolhe habitar? Este capítulo não é uma lista de nomes mortos, é um espelho e um lembrete gentil para nunca, jamais, confundirmos sucesso com promessa.